Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 28 de abril, nós vamos meditar de 2 Crônicas, do capítulo 14 ao capítulo 16. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Abias descansou com seus pais. E no seu lugar reinou seu filho Asa, cujos dias na terra esteve em paz por 10 anos. E Asa fez o que era bom aos olhos do Senhor, seu Deus, porque aboliu os altares dos deuses estranhos, o culto nos altos, quebrou colunas, cortou postes ídolos, ordenou que Judá buscasse ao Senhor, Deus dos seus pais, e que observasse a lei e os seus mandamentos. Também aboliu todas as cidades de Judá, o culto nos altos e nos altares de incenso, e houve paz no seu reinado. Edificou cidades fortificadas em Judá, pois havia paz na sua terra. E não houve guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, Judá: edifiquemos essas cidades, cerquemos-as com muros, torres, portas, ferrolho, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós. Nós temos buscado ao Senhor nosso Deus, e temos buscado, e ele nos deu repouso de todos os lados. Edificaram e prosperaram. Tinha Asa no seu exército 300.000 de Judá, que traziam paves, lanças, 19, e 80.000 de Benjamim, que traziam escudos e atiravam com um arco. Todos eram homens valentes. E Zera, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros, e chegou até Maresa. Então Asa saiu contra eles e ordenaram batalha no vale de Zefatá, perto de Maresa. E clamou Asa ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. E o Senhor feriu o etíope diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. E Asa, o seu povo que estava com ele, perseguiram até Gerá, e caíram os etíopes sem restar nenhum sequer, porque foram destroçados pelo Senhor diante do seu exército e levantaram dali muito grande despojo. Feriram todas as cidades ao redor de Gerá, porque o terror do Senhor os havia invadido. E saquearam todas as cidades, porque havia nelas muita presa. Também feriram a tenda dos donos do gado e levaram ovelhas em abundância e camelos e voltaram para Jerusalém. E aí nós vamos ver no capítulo 15 a reforma religiosa promovida por Asa. Isso, veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obede, e este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixares, vos deixará. E Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que os ensinasse essa lei. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor Deus de Israel e o buscaram, foi por eles achado. Naquele tempo não havia paz nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra. Porque nação contra nação, cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os conturbou
com toda sorte de angústia. Mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Ouvindo, pois, Asa estas palavras da profecia do profeta, filho de Obed, recobrou o ânimo e lançou as abominações de fora para a terra de Judá e da terra de Benjamim, como também das cidades que tomara na região montanhosa de Efraim. Renovou ele o altar ao Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Congregou toda Judá e Benjamim, e também os de Efraim, Manassés e Simeão, que moravam ali no seu meio, porque muitos de Israel desertaram para ele, vendo que o Senhor Deus era com ele. E reuniram-se em Jerusalém no 3º mês do 15º ano do reinado de Asa. E naqueles dias ofereceram sacrifícios ao Senhor. Os despojos que eles trouxeram, 700 boi e 70.000 ovelhas. Entraram em aliança de buscarem ao Senhor, o Deus dos seus pais. Isso de todo o seu coração e de toda a sua alma. E de todo aquele que não buscasse ao Senhor, o Deus de Israel, morresse. Tanto menor quanto maior, tanto homem quanto mulher, juraram ao Senhor em voz alta, com júbilo, clarins e trombeta. Todo Judá se alegrou pelo motivo desse juramento, porque todo o coração deles juraram e de toda boa vontade buscaram ao Senhor, por eles foi achado. E o Senhor lhe deu paz por toda parte. E o rei Asa, depois também Maaca, sua mãe, a rainha-mãe, da dignidade de rainha-mãe, porquanto ela havia feito em Acera uma abominação. Sabe qual foi essa abominação? Uma imagem de escultura. E por conta disso, Asa se opôs à sua própria mãe. E Asa destruiu essa imagem, que foi feita em pó, e ele queimou lá no vale de Cedron. Os altos, porém, não foram tirados de Israel. Todavia, o coração de Asa foi perfeito em todos os seus dias. Trouxe à casa do Senhor as coisas consagradas do seu pai, as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro, objetos de utilidade. Não houve guerra até o 35º ano do reinado de Asa. No 36º ano do reinado de Asa, subiu Baasa, que era rei de Israel, contra Judá e edificou a Ramá, para que ninguém fosse permitido sair junto de Asa, rei de Judá, nem se achegar a ele. Então Asa tomou prata e ouro dos tesouros da casa do Senhor e dos tesouros da casa do rei e enviou aos servos de Ben-Hadad, rei da Síria, que havia em Damasco, dizendo: haja aliança entre mim e ti, como houve com meu pai e o teu pai. Eis que te mando prata e ouro, e vai e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que ele se retire de mim. Ben-Hadad deu ouvido ao rei Asa e enviou capitães do seu exército contra a cidade de Israel e feriram a Ijon, Adã, a Abel-Maim e todas as cidades armazéns de Naphtali. Ouvindo isso, Baasa deixou de edificar Ramá e não continuou a obra. Então o rei Asa tomou todo o Judá e trouxeram pedras de Ramá e a sua madeira com que Baasa a edificara. E com elas edificou Asa a Geba em Mispa. Naquele tempo veio Anani, a Asa, ele era rei de Judá, e disse: porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, e o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Asa, não foram os etíopes nem os líbios, grande exército com muitíssimo carro e cavalheiro? Porém, tendo tu confiado no Senhor, ele os entregou na tua mão. Porquanto
ao Senhor os seus olhos, ele passa por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisso procedeste loucamente, por isso, desde agora haverá guerras contra ti. Olha que triste, não é? Porém, Asa se indignou contra o vidente. Sabe o que ele fez? Lançou o profeta no cárcere com um tronco, porque se enfurecera contra ele por causa disso. Na mesma ocasião, oprimiu Asa alguns dos povos. Eis que os atos de Asa, os primeiros, os últimos, todos estão escritos na história dos reis de Judá e Israel. E no 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés. E a sua doença era extremamente grave. Contudo, na sua enfermidade, ele não recorreu ao Senhor, mas confiou em médicos. Descansou Asa com seus pais, morreu no 41º ano do seu reinado. E ele foi sepultado no sepulcro que mandara abrir na cidade de Davi, né? E foi muito grande queima dos que fizeram estas coisas, né? Ou seja, ele abriu o sepulcro lá na cidade de Davi, sobre o leito dele se encheram de perfume, várias especiarias, preparados segundo as ordens dos perfumistas, né? E foi muito grande a queima que se fizeram dessas coisas. Então, aqui mostra como foi o funeral de Asa, né? E é muito triste nós olharmos a história de Asa e nos dá muitas reflexões. Por quê? Asa, nós lemos aqui, né, que ele teve o seu coração voltado para Deus. Deus mostrou a ele, né, quantas coisas boas, livramentos de guerra, deu paz a ele, né? Ele jurou ao Senhor em voz alta, né? De que amaria ao Senhor, que ele seria inteiramente voltado ao Senhor. Ele congregou todo Judá e Benjamim, né? E todos confiaram no Senhor. Olha só que no final da sua vida, o seu coração não está inteiramente ligado a Deus. E ele procura ajuda junto ao rei da Síria. Isso entristeceu o coração de Deus, né? E o mais triste para mim é ver o momento da morte de Asa, aonde ele fica doente, ele não recorre ao Senhor. O texto é muito claro, na sua enfermidade, ele não confiou em Deus, mas confiou nos médicos. Né? E isso traz para nós que não importa, né, que somente no início ou no meio o nosso coração esteja inteiramente voltado a Deus, mas em toda a nossa vida. Então eu quero orar por você hoje, vamos orar junto nesse sentido. Senhor, dai-me um coração que esteja inteiramente ligado ao Senhor em todo o tempo da minha vida. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida e aprendermos com Asa, Senhor, que tudo aquilo que o Senhor faz seja testemunho sobre a nossa vida e que em todo tempo o nosso coração esteja ligado a Ti. Em todo tempo nós queremos Te amar com todo o nosso entendimento, com toda a intensidade do nosso coração. Queremos sim, Senhor, recorrer a Ti não só nos momentos difíceis, mas também nos momentos de bonança. Que a nossa vida em todo tempo seja dedicada a Ti. Em nome de Jesus, amém e Deus te abençoe.